Vocês estão felizes nesta noite? Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Um pouquinho frio, mas quente aqui pela presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Abra sua Bíblia. Os Salmos. Salmos no capítulo 121. Aleluia. Todos acharam? Está aí no telão também. Diz assim a palavra do Senhor. Um salmo muito conhecido. E o texto aqui, irmãos, o título é O Senhor é o nosso socorro. Amém? Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. E os irmãos digam: amém. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Este salmo, irmãos, ele é um salmo, é uma coletânea do salmo que vai do 120 ao 134. Ele é um salmo de romagem. É um salmo em que todos os nossos irmãos da época, os israelitas, eles saíram, todas as tribos iam adorar o Senhor. Principalmente nas grandes festas, né? Festa de Pentecostes, festa da Páscoa, festas, irmãos, grandes festas que eles iriam adorar. Então, eles pegavam lá a sua oferta e levavam ao Senhor. E muitos vinham de muito longe. Eles deixavam suas casas e começavam a subida para Jerusalém. Ou seja, por que subida? Porque Jerusalém, a cidade de Jerusalém é a cidade mais alta de Israel. Ela fica a cerca de 900 metros acima do nível do mar. Então, por isso que muitas vezes você vê na Bíblia que os irmãos, eles sobem para Jerusalém. Então, o povo vinha de todos os lados para adorar o Senhor. Para chegar aonde, irmãos? No templo, onde era feito os sacrifícios. Então, este salmo, irmãos, ele vai falar para a gente grandes coisas e é uma injeção de ânimo para mim e para a tua vida hoje. Né? Porque este salmo é conhecido como Salmos dos degraus. Né? Ou seja, quando as pessoas elas chegavam no templo, quando as pessoas chegavam, que elas estavam subindo em Jerusalém, chegava até os degraus do templo. E historiadores e as pessoas que estudavam a palavra de Deus dizem que cada vez que eles subiam um degrau, eles recitavam um salmo. Subia outro degrau, recitavam outro salmo. E é interessante, irmãos, que quando a Bíblia vem falar assim, olha, eleva os meus olhos para os montes. Né? Por quê? É tremendo, irmãos, porque o Salmo 120, ele fala, uma fala assim de perseguição, de calúnia, ou seja, uma situação que as pessoas que estavam ali, recitavam, às vezes, não saíam do lugar. Porque é um salmo, irmãos, que
deixa a gente mais para baixo, apesar de toda a palavra do Senhor, mas é um salmo que ele está reclamando. Assim, às vezes, somos nós também. Às vezes, irmãos, nós ficamos reclamando. Às vezes, nós ficamos assim. Então, hoje é uma injeção de ânimo para você erguer a cabeça e seguir. Cutuca teu irmão do lado aí e fala assim: irmão, hoje é dia de você erguer a cabeça. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Ergue a cabeça, irmão, hoje é dia para isso. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos parados. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente olhe para o alto e suba. Porque hoje, se nós entendermos, irmãos, existem tantos irmãos que não conseguem mais olhar para cima. Fica prostrado, reclamando da vida, murmurando, né? E o Senhor vai nos ensinar hoje para a gente subir. Elevo os meus olhos para os montes. Uma injeção de ânimo para mim e para a tua vida hoje, amém? O salmista, ele fala assim, ó, eleva os meus olhos. Quem que vai elevar? Levanto. Quem que levanta a cabeça do salmista? Porque para olhar para o alto, irmãos, você precisa levantar a cabeça. Então, irmãos, quem que levanta a cabeça do salmista? Ele mesmo. Ele mesmo tem que levantar a cabeça e olhar para o alto, né? Então, o salmista nos convida a erguer a cabeça. Também conhecido como Salmo dos Degraus, é interessante que o Salmo 120, ele fala de derrota, calúnia, angústia, perseguição. E você precisa se movimentar, sair do lugar. A vida, hoje a nossa vida, irmãos, ela é pautada em degraus. Ou a gente pode descer degraus e pode subir. O que você precisa subir? O que você precisa nessa noite? Aonde você parou? É uma pergunta, irmãos. Aonde você parou? Então vamos lá, irmãos. Qual é a direção certa? Para onde você está olhando? Não dá para baixar a cabeça, irmãos. Aquele que caminha na presença do Senhor tem que estar com a cabeça erguida. Por quê? Quando você caminha de cabeça baixa, e tem uma frase muito interessante que eu anotei aqui, por quê? Que depois da tempestade, quem olha para baixo, só vê o quê? Lama, destroços, coisas que ficam paradas depois da tempestade, né? Mas quando você olha para o alto, você vê, você entende que você pode olhar para uma vida melhor, você vê as estrelas, você vê o sol, irmãos, é diferente quando você está olhando para o alto. Amém? Montes, irmãos. Ele está falando do topo, dos lugares altos, né? Eleva os meus olhos para os montes. Então, existem muitos montes, porque o povo de Israel, eles, no deserto, irmãos, eles passavam através de vales e montes também, eles estavam caminhando. Imagine eles caminhando. E o salmista estava falando ali, olha, nós temos que elevar os olhos. Por quê? Porque lá existiam salteadores, existiam perigos. Então era uma prática para que eles olhassem para os montes. Agora, qual é o monte que você está olhando, né? Porque, irmãos, muitas vezes nós pautamos as nossas vidas, né, em vidas terrenas, em homens, que muitas vezes não podem te ajudar em nada. Colocamos as nossas vidas e começamos a olhar para o plano terreno, para o dinheiro. Claro que o dinheiro é bom, irmãos, é maravilhoso. Olhamos para os governantes, os presidentes, olhamos para tudo isso, irmãos, e vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada, irmãos. Então, nós temos que estar com a vida pautada no Senhor. E ele diz assim, olha, então, primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre isso. E a segunda é confiar em Deus.
ele diz assim, ele pergunta, da onde me virá o socorro? Da onde virá o seu socorro, o meu socorro? E aí ele fala, o meu socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e a terra. Irmãos, o salmista, ele está olhando para os montes. Mas nós que somos do Senhor, e ele faz essa pergunta, e depois ele mesmo responde que o socorro vem do Senhor, ele fala assim, como se estivesse falando assim comigo, com você hoje. Olha, eu não olho mais para os montes, eu não olho mais para esta vida terrena, mas eu olho para aquele que criou os montes. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque é Ele que te dá tudo. É Ele que vai socorrer você. É Ele que vai te pegar pela tua mão, dirigir, seguir você. É Ele, irmãos, que vai trazer para você a segurança. Agora o olhar do salmista é diferente. Ele está olhando, ele está melhorando, irmãos. Ele está olhando para o Senhor. Porque você precisa confiar no Senhor. O Salmo 20, no versículo 7, diz assim, ó, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Entrega, no Salmo 37, 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. Ou seja, você confia no Senhor que Ele é seu socorro, que Ele vai trazer a segurança para que você esteja seguro. Amém? Existe uma ilustração, irmãos. A ilustração é assim. Permita fazer essa ilustração. Um náufrago, então estava no navio lá, a pessoa naufragou o navio. E ele se viu, irmãos, conseguiu chegar numa ilha. E nessa ilha, irmãos, ele sozinho, com fome, mesmo assim construiu ali a sua casinha. E ele, todos os dias que ele estava ali naquela ilha, ele saía para procurar alimento. Ou seja, dava um jeito de caçar, de pescar, e frutas, né? E todo dia ele orava, Senhor, cuida da minha casinha. E dia após dia ele ia, todos os dias ele precisava fazer isso. A casinha dele lá, que ele tinha construído, e sempre pedindo para Deus, para que alguém visse ele, alguém resgatasse ele. E passou muito tempo, irmãos, e ele sempre pedindo a Deus, Senhor, guarda a minha casinha. Por isso, irmãos, que nós temos que confiar no Senhor. Chegou um certo dia que ele foi para buscar o alimento, quando ele volta, a casinha está pegando fogo. E ele ali, ele cai em plantos, ele fala, Senhor, eu tenho orado, eu tenho te buscado, não é assim nas nossas vidas? Eu tenho te buscado, eu tenho orado. Né? E quando ele está ali, prostrado, olhando ali naquela chama, ele escuta umas vozes. Eram 2 homens que estavam chegando. E quando ele olhou para trás, eles já estavam descendo do barquinho. E disse para ele assim, olha, nós vimos de longe, olha, nós somos daquele navio lá, um navio enorme, e nós vimos o sinal de fumaça que o Senhor enviou para te resgatar, estamos aqui para te resgatar. Então, irmãos, ele foi resgatado. O que significa isso? Muitas vezes, irmãos, nós oramos, nós clamamos a Deus, nós passamos por dificuldade, mas a gente não entende o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Aquele homem, irmãos, ele chorou porque pegou fogo na casinha, mas tinha um propósito do resgate dele lá. Assim é nas nossas vidas. A Deus tem um propósito na minha e na sua vida, mas a gente às vezes não entende o trabalhar de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Você confia no Senhor? Fala para o irmão do lado aí. Confia no Senhor. É difícil, irmãos, mas a gente precisa confiar no Senhor. Aleluia. Não confiar em homens, irmãos, confiar no Senhor. O Deus que não falha. No versículo 3, irmãos,
do capítulo 126, versículo 3, 21, aliás, diz assim: Ele não deixará que os seus pés vacilem, não pestanejará aquele que te guarda. Aleluia. Irmãos, o salmista fala da romaria. Tinha que passar pelo deserto. E o deserto tinha pedra, cascalho. E o costume nos dias de hoje é andar, aqueles dias lá, a pessoa até andava com o quê? Com o cajado. Era uma coisa normal, por quê? Ele caminhava pela dificuldade que ele tinha de caminhar. Então, aqueles romeiros que iam sentido a Jerusalém, eles passavam por muitas dificuldades, irmão, com um monte de pedra, cascalho, porque era a topologia do local, não era, a gente às vezes imagina um deserto que é só areia, né? Lá no deserto de Israel, não, é pedra, cascalho. Eu nunca tive lá, irmãos, mas um dia eu gostaria de ir, não no deserto. Aleluia. Irmãos, então eles passavam por isso. E ele fala que ele não deixará que os teus pés vacilem. Agora eu pergunto para os irmãos, como assim não deixará que os meus pés vacilem? Agora uma pergunta, irmãos, você tem vacilado? Outras versões falam assim, não deixará que os meus pés tropecem. Você tem tropeçado? Você tem vacilado? Aleluia. Quem nunca tropeçou, irmãos? Quem pode chegar aqui hoje e falar assim, eu nunca vacilei, eu nunca tropeçou. O dia a Amanda falou, quando veio louvar, a Amanda falou assim, respira aí, né? Todos que têm fôlego, louve ao Senhor, né? Eu vou falar a mesma coisa, respira aí, irmãos. Puxa o ar aí. Sabe por que você tropeça? Você vacila? Porque você está vivo. Você está vivo, porque faz parte, irmãos. A gente tropeça, a gente vacila, não tem como. Quando você está caminhando, há uma possibilidade grande de você tropeça porque você está caminhando, pronto. Então, a possibilidade é grande de você tropeçar quando você está caminhando, né? Porque muitas pessoas, muito se julgando espiritual, né? Aquelas pessoas, aí elas começam a julgar porque você vacilou, porque, meu irmão, a gente tem que andar, todo mundo aqui sabe que a gente tem que andar em santidade, né? Mas você vacila, vai vacilar como? Irmãos, às vezes você vacila, às vezes você tropeça. Quem nunca tropeçou? Às vezes um relacionamento, às vezes num trabalho, muitas vezes com os filhos. Você tropeça, irmão, você vacila, não tem jeito. É assim, todos os dias. Mas o Senhor está falando assim, olha, Ele não deixará que os teus pés vacilem ou tropecem. Né? Será que Ele vai descer um anjo e falar, ó, pedra lá, hein? Cuidado, ó, desvia da pedra, cuidado, o pedregulho ali. Não, irmão, sabe por que você não tropeça? Que Ele está falando aqui? Porque Ele te segura com a mão direita. Ele te segura com a mão. Ele está lá te segurando. Você vai trabalhar, Ele está lá, está te segurando. Você vai para uma reunião, Ele está te segurando, está indo com você. Você sai de casa, Ele está segurando você. Ele segura pela tua mão. E no versículo lá em Isaías, no capítulo 41, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, porque o Senhor teu Deus, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e declaro, não temas, eu te ajudo. Amém? Ele que te segura pela mão. Existe até uma música antiga aí, que fala que, segura na mão de Deus. Irmão, se a gente segurar na mão de Deus, a gente solta. A gente solta. Mas quando Ele te segura na sua mão, Ele vai te levar. E onde você for, Ele vai estar com você, guardando e protegendo você. Amém? Dá um glória a Deus, irmão. Não está muito parado aí. Acho que é eu que sou parado demais. Oh, aleluia, irmãos. Glória a Deus.
A proteção de Deus, irmãos. No versículo 4 diz assim: certamente, de maneira alguma, o Senhor cochila, nem dormita o guarda de Israel. Irmão, já pensou aquele povo no deserto? Né? Lá, quando Moisés estava no deserto, ele mandava uma nuvem, né, cobrindo, guardando o povo do sol. Né? De dia, à noite, ele guardava o povo com uma nuvem de fogo para aquecer o povo. Né? E a Bíblia está dizendo aqui que em todos os perigos que a gente passa, ele não cochila, ele não dormita. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Sabe aquela pestanejada que você dá aquele... Nem isso, irmão, nem isso. Ele não dormita, ele está te guardando dia e noite. Ele guarda você, guarda a tua vida. Agora, ele te faz isso aí, isso é uma injeção de ânimo, irmãos, né? Para a gente entender, porque hoje há uma doença que chama ansiedade, irmãos, e a ansiedade, ela é um perigo. Por quê? Porque você sofre antes do tempo. O problema nem aconteceu, você já está sofrendo. Você está lá, meu Deus, e agora, né? O que vai acontecer? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou ficar doente? Espirrou, pronto. Ixi, já vai vindo um negócio aí. Irmãos, não sofra antes do tempo. Ele está falando aqui que ele te guarda, ele não dorme, ele não cochila. Às vezes a gente passa noites, eu estou falando, irmãos, porque acontece isso mesmo. Passa noites sem dormir. Aí no outro dia, você vai estar com sono e os problemas vão estar lá, do mesmo jeito. Ele está te convidando para você descansar, porque ele guarda o seu deitar e guarda o seu levantar. Então, aos amados, ele dá a noite para descansar. Então você descansa, ele está te guardando. Ele está guardando quando você deita, ele te guarda quando você acorda. Em nome de Jesus, irmãos. Quando você deitar, dorme, mas ronca menos. Jesus da glória. Ah, irmão, só por Deus. Né? Bom, vamos seguindo aqui, irmãos. Irmãos, teve uma época na minha vida, eu fui assim. Mas eu posso justificar. Eu sofria antes do tempo. Porque uma que eu não era do Senhor. Eu não era do Senhor na época. E a empresa passava por vários cortes. Era em 6 meses, era ó, cortava o pescoço do pessoal. Eu já vi setores ali ser dizimados. Acabava. E a gente ficava preocupado. Por quê? As crianças pequenas, né? Boleto não para, irmão. Só quando você partir daqui. Os boletos, aí fica para a família, aí não sei. Impressionante, irmãos. E aí, 6 meses, era corte. E eu tinha esse problema, irmãos. Às vezes a gente sofre antecipado. Você tinha ansiedade, né? Aí você tomava lá os tarja preta lá para poder dormir. Mas para a glória de Deus, irmãos, estamos aqui, né, para contar, porque a gente às vezes conta porque passou por isso. E aqui é um remédio, irmão, esse texto, para depressão, para ansiedade, para você descansar no Senhor. Às vezes é difícil, irmãos, mas você precisa superar isso, descansar no Senhor, né, e dormir. Não é fácil, irmãos, eu sei que não é fácil, mas você precisa fazer isso, porque Ele te guarda. Ele não dorme, ele não tosqueneja, o guarda de Israel, ele te guarda. Em Salmo no capítulo 8, irmãos, Salmo 4, capítulo 4, versículo 8. Olha só, irmãos. Olha isso aí, depois dessa aqui você não vai dormir. Ó. O Eterno é o teu protetor diurno, em paz me deito, e logo adormeço. Porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Dá um glória a Deus, irmão, que esse texto é tremendo. Tão gostoso, né? Friozinho ainda com os cobertores em cima. Descansar, irmão, descansa no Senhor. O Deus que está presente, no versículo 5 e 6, no capítulo 121, versículos 5 e 6.
O Eterno é o teu protetor diurno, como a sombra que te guarda. Isso aqui é interessante, irmãos. Só tem sombra quem está na luz. Ele está colado em você. Irmão, já viu a sombra? A luz reflete, aonde você vai, a sombra está atrás. Né? Você ora, a sombra está atrás de você. Você para, ela para. Você vai, você deita, ela deita também. Então, irmãos, a palavra de Deus fala assim, que Ele é o seu protetor. Ele é a sua sombra. Ele é a sua sombra, irmãos. Já pensou quando o apóstolo Paulo estava lá na prisão, e tinha ali uma fomentação dos judeus para matar ele? Irmãos, ele apanhou, e ele estava na prisão. Atos 23, se eu não me engano. Ele estava na prisão, e Jesus aparece a ele. Porque para Paulo ali já tinha terminado. Jesus aparece a ele e fala, Paulo, você vai pregar lá em Roma ainda. Fica tranquilo que você não vai morrer dessa vez, não. Você vai pregar em Roma. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece à direita dele, à sombra dele. Né? Irmãos, isso é tremendo. Porque aonde a sombra vai, é como que se o Senhor pegasse na tua mão e seguisse com você. Isso é maravilhoso. Só tem sombra quem está na luz. Os perigos de dia e à noite. Não te molestará o sol durante o dia, e nem de noite a lua. Não te molestará o sol de dia, e nem de noite a lua. Isso é uma metáfora, irmãos. Ele usa o sol e a lua como uma metáfora. Na verdade, ele está falando aqui, olha, eu vou te guardar de todos os perigos do dia, visível, e também vou te guardar nos perigos mais escuros. Ou seja, tudo aquilo que é visível, irmãos, às vezes está na luz do dia, e ele está te guardando. O que significa isso? Às vezes, irmãos, conspiram contra a tua vida, tramam contra a tua vida. O inimigo trama, irmãos, mas o Senhor vai lá e desfaz. E muitas vezes, irmãos, ele está falando no período noturno, por quê? São as feridas da alma, as coisas que você, às vezes, guarda para dentro de você, e ele está cuidando de você. São coisas, são aflições, são circunstâncias na parte externa, e são as aflições na parte interna. Ou seja, Deus cuida de você, cuida das feridas da alma. Então, ele está falando aqui, ó, nenhum mal vai te acontecer. Não temerá o sol durante o dia, nem a noite, a lua. E também, irmãos, o Deus que te guarda preserva a vida. No versículo 7 diz assim, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele protegerá a sua vida. Aqui é uma promessa de livramento, no versículo 7. Há uma promessa de livramento. Muitas vezes, irmãos, o inimigo arma laços, embaraços, mas o Senhor vai lá e desfaz. Tem um texto na Bíblia, irmãos, lá no livro de Esther, que tem um tal de Amã. Quem era o Amã? Amã queria tomar o lugar lá de Mardoqueu. Mardoqueu era um grande homem de Deus. E este Amã, irmãos, ele começou a tramar nas escuras. Ele começou, porque ele não gostava de Mardoqueu. E ele queria outras coisas, ele queria talvez o reinado ali. Então ele começou a tramar. E quando ele entra numa posição mais alta ali, ele começa a construir a forca para Mardoqueu. E tudo estava indicando para isso. Ou seja, nas caladas da noite, tramava contra o Mardoqueu. E o povo, irmãos. Porém, a palavra de Deus diz que eles entraram em oração. Entraram em oração. E aquela forca que foi feita para Mardoqueu, o próprio Amã
morreu enforcado. Porque descobriram a trama e ele morreu, ele e toda a família morreram ali. Ou seja, Deus desfez todo o mal. Por quê? Porque Ele protege você, Ele protege o teu povo, Ele pega a tua mão, Ele vai com você aonde você for, Ele é a tua sombra, Ele te guarda de noite, Ele te guarda de dia, Ele guarda a sua entrada e a sua saída. Olha o versículo 8. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres, ao voltares, desde agora e para todo sempre. Então, irmãos, todas as vezes, isso aqui fala do seu dia a dia, irmãos, de coisas corriqueiras, onde você sai para trabalhar, Ele guarda a sua saída, Ele guarda a sua entrada, você sai para trabalhar, e quando você volta para casa, ou seja, para descansar, Ele está te guardando. Aonde você for, Ele te guarda. Eu lembro desse texto, irmãos, que quando eu estava internado, então ali teve muitas entradas e saídas, né? Principalmente de UTIs. E eu citava muito esse texto aqui. Olha, Senhor, me guarda aqui nessa cirurgia, né? Aonde, na entrada. Guarda aqui quando eu sair para ir para o quarto. Guarda, meu Pai. Livra do mal, né? E o Senhor guarda, irmãos, guarda os seus queridos. Então, aqui está falando o quê? Que Ele guarda em todo o tempo a sua vida. Ele guarda a sua entrada, Ele guarda a sua saída para viajar, a sua entrada na sua casa. E na Bíblia, irmão, vai falar muitas sobre saídas e entradas. E fala sobre o quê? Entradas e saídas. Fala de porta. Amém? E para finalizar, irmãos, gostaria que os irmãos colocassem no versículo de João, capítulo 10. E aí fala sobre Jesus, né? Que Jesus, irmãos, ele vem falar que Jesus é o bom pastor, que Ele cuida das suas ovelhas. No João 10, capítulo a partir do 7, diz assim: sendo assim, Jesus lhes disse, de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Amém? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.